Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 18. Agora vamos ao versículo 14. Esse capítulo, como o 17 todo, é um capítulo dedicado à Babilônia apocalíptica, né? Então o versículo 14 vai falar do desejo da alma da Babilônia. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Ou seja, a Igreja Católica ela viveu um período de delícias, mas o que vai começar a descrever agora, que vai chegar um momento em que ela será destruída em definitivo. Isso aqui sempre localizando. Nós estamos, esse texto, ele descreve um período na segunda metade da grande tribulação. E é nesse período que o anticristo estará destruindo a Babilônia, tá ok? O comentário diz, então, o que significa esse desejo da alma da Babilônia? O desejo da alma da Babilônia é implantar um reino da terra, né? Como o reino de Deus foi profetizado? Bom, eu vou mostrar agora para vocês que a posição da Igreja Católica na história sempre foi uma posição de que ela tinha a responsabilidade de implantar o reino de Deus na terra. Eusébio de Cesareia, ele critica aqueles que defendem que Jesus viria para reinar na terra por 1000 anos. Então a posição católica é essa, tá ok? Então observe. Então, por isso eu pergunto, como o reino de Deus foi profetizado? O Filho de Deus retornará e implantará o reino. Essa é a profecia, todos concordam, tá bom? Mas o que nós veremos é que a Igreja Católica não, tá bom? A Igreja Católica, ela tem uma visão diferente. O comentário diz, a Bíblia é clara em afirmar que Jesus voltará e implantará o reino de Deus. Até as igrejas reformadas reconhecem que o reino de Deus será implantado na terra por 1000 anos. O que poucos sabem é que a Babilônia apocalíptica, vulgo Igreja Católica, defendeu durante toda a sua história que ela estava implantando o reino de Deus e Jesus não voltaria para reinar sobre a terra. A Igreja Pentecostal Nova Profecia, que possuiu membros significativos como Montano, Tertuliano e Cipriano de Cartago, Perpétua. Bom, aqui eu citei alguns líderes da história, tá ok? Montano, Tertuliano e Cipriano de Cartago. A história comprova que todos eles eram de uma mesma linha. Eles não aceitavam o batismo infantil, tá ok? Eles não praticavam o batismo de recém-nascido, tá ok? E eles eram de uma igreja chamada Nova Profecia, que era uma igreja pentecostal. Eusébio de Cesareia criticou muito esta igreja, chamando eles de serpentes, mas ele não apresenta uma heresia dessa igreja, tá ok? Mas uma das coisas que ele critica, que essa igreja tinha o dom de profecia, que tinha, fala que tinham 2 profetisas que acompanhavam, por exemplo, um pastor chamado Montano. Ele critica o fato dessa igreja ainda acreditar nos dons de profecia e no falar em línguas espirituais, tá ok? E Perpétua eu citei ela porque ela é uma mártir, uma mulher que não negou a fé, foi martirizada, e ela era da Igreja Pentecostal Nova Profecia, mas a Igreja Católica diz que era de linha católica. De linha católica eram aqueles que compravam para não ser morto, esses é que vão ficar de linha católica, como Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, a história comprova que ele foi preso na perseguição de Diocleciano, em que todos os que eram presos ou serviam aos deuses ou morriam. E é sabido que Eusébio de Cesareia não morreu, né? Tanto ele continuou, ele foi um dos maiores aliados de Constantino, tá bom? Então esses eram que negociavam a fé para não morrer, né? Esses é que serão de linha católica. Então, Perpétua e muitos outros afirmava que Jesus voltaria para reinar sobre a terra. Então, essas igrejas, essa igreja pentecostal Nova Profecia, ela defendia isso. A Igreja Católica condenou esse ensino. Em sua obra História Eclesiástica,
Eusébio de Cesareia, que escreveu a pedido do imperador católico, né, escreveu para agora o Império Romano, para Constantino. Critica a crença na doutrina que diz que Jesus reinará na Terra por 1000 anos. Veja, eu coloco aí agora um trecho, né, de Eusébio de Cesareia, tá bom? Onde ele faz esse comentário. Ele diz: Cerinto diz que depois da ressurreição o reino de Cristo será terrestre, e como inimigo das Escrituras de Deus e querendo fazer errar, diz que haverá um número de 1000 anos de festa nupcial. Este é efetivamente o tema da doutrina que ensina que o reino de Cristo será terreno. Ou seja, a Igreja Católica, né, isso do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, a Igreja Católica, oficialmente, ela seguia um pensamento de que ela tinha que implantar o reino de Deus na Terra. A Igreja Católica, ela defendia, pelo menos é o que nós vemos em Eusébio de Cesareia, ela entendia que ela tinha que implantar um reino na Terra. E ela tentou fazer isso na história. Eu sempre digo para vocês, por que Adolf Hitler chamou o projeto dele o Terceiro Reich, né, o projeto de reino dele, né? Por quê? Porque o primeiro Reich foi organizado pela Igreja Católica e pelos pagãos, Carlos Magnus entre eles, né, que vão organizar aquele Sacro Império Romano Germânico. Então, a Igreja Católica, ela tinha essa ideia, que ela seria a responsável, que não existia essa de Jesus voltar e implantar um reino na Terra. Na verdade, eles, aproveitando esse tópico para falar o seguinte para vocês, eles estão criticando muito, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja mais à frente, pelo fato de o arrebatamento, por exemplo, ele ser pouco falado na igreja primitiva. Existe uma citação, duas talvez, nós veremos mais à frente. Porém, é importante saber o seguinte: se nós formos considerar os escritos católicos, a escatologia é uma catástrofe. Porque o que Eusébio de Cesareia, o que o católico Eusébio de Cesareia defende, por exemplo, Jesus não volta. Né? Esse homem não leu o Novo Testamento. Esses homens não liam o Novo Testamento. Eles entendiam que era a função deles implantar o reino de Deus e implantar a força. Implantar a força. Por isso eles iniciam um sistema de perseguição que vai, por exemplo, proibir que o pastor Donato pregue em todo o Império Romano e que cerca de 50 anos depois vai proibir o funcionamento de toda e qualquer igreja no ano 380 da era cristã. Então é isso que eles dão início. Né? Infelizmente, aqui você vê aonde nasce o erro da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica ela matava? Por que Agostinho de Hipona vai defender a teoria da guerra justa? Né? Eu já vi historiador aqui falando dos astecas, reclamando por que Agostinho de Hipona foi defender que a Igreja Católica podia matar. A Igreja Católica chegava aqui matando os astecas. Esse homem foi um mal tremendo para a história, ok? Então, por que a Igreja Católica então mandava matar? Porque ela acreditava que essa era a função dela, implantar o reino de Deus na Terra e que tinha que ser através da guerra. Aí quem é que vai apoiar isso dizendo que ela está certa? Né? Como eu disse, o Papa Damaso I assina o Edito de Tessalônica em 380, proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja. 30 anos depois, nisso aí as igrejas já estão sendo perseguidas. Agostinho de Hipona diz: a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Então, nós sabemos bem a origem dessa instituição, né? Não dá para se enganar.